hoje no quadro de direito a gente vai falar sobre a verdadeira guerra de braço, que muitos pacientes de planos de saúde às vezes travam com as seguradoras para conseguir cobertura de tratamentos complementares. A gente sabe que, a depender da patologia, alguns desses tratamentos com psicólogos, terapeutas e até mesmo nutricionistas são necessários para a completa recuperação ali do paciente. Mas e quando os planos não pagam por esses serviços, hein? Ao vivo com a gente aqui, o advogado Juliano Pessoa vai trazer informações. Bom dia, seja bem-vindo. Realmente, como eu disse, é uma verdadeira guerra de braços, né? O que eu posso fazer se o meu plano não paga por uma terapia ou por um tratamento ali que eu esteja precisando, hein? Exatamente. Bom dia, Sofia. Bom dia quem nos assiste. Essas situações acontecem reiteradamente, infelizmente ainda hoje. E é importante que o beneficiário, Sofia, inicialmente ele se documente bem disso, né? Ou seja, ele se documente no sentido que ele manteve contato com a sua operadora, que ele fez esse pedido de tratamento fundamentado por prescrição médica, que o plano de repente indeferiu. E aí ele tenta tomar outras medidas posteriormente. Mas vale destacar que existem algumas categorias profissionais, por exemplo, que a ANS eliminou esse tipo de negativo ou limitação, que são elas psicologia, fonoaudiologia, terapeuta ocupacional e fisioterapeuta. Então, nessas 4 categorias profissionais, não deve, em hipótese alguma, existir limitação por parte das operadoras de saúde, desde que, naturalmente, existe a prescrição do médico assistente. Exatamente. Por que a gente se questiona se o médico solicitou essa terapia, se ele solicitou esse atendimento além do tradicional, é porque é preciso. E aí não cabe aí os planos de saúde definirem o que vai ser pago ou não, né? Então deve ser coberto por parte das seguradoras, por parte do plano de saúde, né? Exato, porque veja, quem sabe a necessidade real do paciente, como você bem destacou, Sofia, é o profissional médico, é o médico que está assistindo aquele paciente que faz essa aferição. Então, se ele prescreve número X de terapias, é porque há uma necessidade de saúde, ou seja, isso é indispensável à manutenção da saúde deste paciente. Este ano, por exemplo, a gente tem visto muitas demandas judiciais tratando, Sofia, por exemplo, da questão da ecoterapia, né, que ainda não consta no rol de procedimentos de cobertura obrigatória por parte dos planos de saúde. E as operadoras, regra geral, elas negam, indeferem esse tipo de terapia, que é reconhecido, vale ressaltar, pelo Conselho Federal de Medicina, tem lei regulamentando essa intervenção terapêutica desde 2019 aqui no nosso país e ainda assim existe essa grande discussão. Mas vale lembrar aqui para quem nos assiste que nós temos, desde este ano, uma lei que diz que, regra geral, aquela listagem que consta lá no rol da ANS, ela é referência básica para a cobertura das operadoras de plano de saúde. Ela não é a completude, ou seja, não estão ali contidas todas as possibilidades de cobertura. Então, aquilo é uma referência, tá, que serve para a operadora, mas que há sim a possibilidade, por força de lei, de haver a cobertura mesmo que não conste no rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde. Claro, na teoria é fácil a gente falar, né? Mas na prática a gente sabe que não funciona bem assim. E aí, eu preciso de um tratamento, foi recomendado pelo meu médico um tratamento complementar, não foi aceito por parte do plano de saúde. O que eu posso fazer? Eu vou lá e pago, depois eu peço reembolso, eu já entro na justiça, porque a gente sabe que quando se trata de saúde é uma questão de corrida contra o tempo, né? Veja, Sofia, assim, eu diria que é imprescindível que o beneficiário tente, de fato, o paciente tente manter esse contato inicial com a operadora, ou seja, fazendo a solicitação. Então, vai haver a prescrição médica, vai haver o relatório médico, ou seja, aquela indicação que foi feita pelo profissional, e é importante que ele reporte isso à operadora, ou seja, faça esse contato, anote o número do protocolo, se for por e-mail, melhor ainda, e ele se documente de que ele solicitou, de que ele requereu isso junto à operadora. E aguarde o retorno da operadora. Se a operadora indeferir ou não tiver, de repente, na sua rede credenciada, um profissional habilitado, uma instituição habilitada, ela terá que dar uma solução para esse paciente. Se ela não der e for caso de emergência, existe às vezes a possibilidade do paciente, por não ter tempo de esperar, naturalmente ele fazer o tratamento e aí se municiar de toda a documentação, ou seja, aquele custeio, comprovando que ele custeou aquilo, pegando nota fiscal, pegando recibo, pegando tudo que envolve aquele tratamento, para que em momento posterior ele solicite essa devolução por parte da operadora. O que a gente precisa ter muito cuidado, Sofia, que é uma linha muito tênue, é com a escolha livre por parte do paciente, sem haver necessariamente uma necessidade de saúde. Essa escolha livre, muitas vezes, ela esbarra
no indeferimento até de um pedido de ressarcimento posterior. Então, é importante que, se ele tiver dúvida, ele busque auxílio, ele pode entrar em contato, por exemplo, com a própria Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é uma ferramenta hoje bastante utilizada por todos os beneficiários do país. A ANS ela vem inovando e trazendo várias e várias ferramentas, agregando neste serviço especialmente, porque ela vem verificando na prática que isso vem auxiliando nessas demandas e fazendo com que se diminua essa disputa lá no Poder Judiciário, que de fato termina sendo nociva para todos os lados, né? O paciente termina demorando ainda mais pela burocracia, pela morosidade às vezes que existe no Judiciário, pela demanda gigantesca, e são casos às vezes simples que uma tratativa de repente administrativa poderia resolver. Então a ANS ela intervém diretamente em casos como este e pode auxiliar assim na cobertura desse tratamento prescrito. E nessa situação em que o paciente ele faz o pagamento e depois ele solicita esse reembolso, existe um limite máximo para reembolsos acontecerem por parte do plano de saúde? Essa pergunta é ótima, Sofia. Veja, a legislação ela prevê que é direito de qualquer beneficiário, independente do plano que ele faça parte dele, ser ressarcido integralmente ou parcialmente. Por outro lado, a lei não trata das minúcias, ou seja, ela não traz os detalhes de percentual, de valores que seriam repassados. Regra geral, existe variação de operadora para operadora. É importante que o beneficiário se atente ao seu contrato, à sua contratação. E junto, anexo ao seu contrato, ele tem uma tabela de reembolso. Então é importante que ele verifique isso, porque a maioria das vezes não será 100% do que ele despendeu. Ela muitas vezes segue um padrão do valor que a operadora paga ao profissional. Então é este o valor muitas vezes que ela reembolsa e não o valor final lá que o consumidor despendeu. Então é importante que ele veja isso. Em alguns casos existem operadores que são mais flexíveis e têm um percentual maior, mas a lei não traz essa previsão de forma direta, por isso que existe tanta discussão também em torno disso e é importante que verifique caso a caso. Agora, em alguns casos existe inclusive a possibilidade até da operadora ser forçada, Sofia, a realizar a cobertura de um tratamento ou de um procedimento fora da sua rede credenciada, seja por parte do profissional ou até da instituição hospitalar. Mas isso muitas vezes é precedido de um pedido, de uma negativa, de uma constatação de uma especificidade daquele caso concreto daquele beneficiário, fundamentada por relatório médico, ou seja, por toda a documentação médica, que diga que, infelizmente, a operadora não dispõe de algo que assista aquele paciente a contento diante da sua necessidade. Mas isso é excepcional, não é a regra. A regra geral é que o beneficiário, sim, busque a rede credenciada, a rede que dispõe a sua operadora. Aproveitando que a gente está falando sobre esse credenciamento, existem muitas situações em que o paciente ele já está ali fazendo o tratamento, sendo acompanhado por um determinado psicólogo ou por um terapeuta ou até mesmo por um nutricionista, e aí, porventura, do nada ou sem aviso prévio, aquele profissional ele é descredenciado do plano de saúde, descredenciado daquela seguradora. Nessa situação, o paciente ele pode continuar sendo atendido por esse profissional e aí depois haver um reembolso por parte da seguradora, ou esse paciente ele vai precisar procurar um outro profissional, como você falou, credenciado na rede? Olha, foi ótima essa pergunta. Primeiro, para a gente pontuar, a lei que versa sobre os planos de saúde, ela prevê obrigatoriamente que a operadora, no momento desse descredenciamento, ela deve comunicar aos consumidores, com antecedência de 30 dias. Tá? Então, ela não pode simplesmente descredenciar sem fazer essa comunicação. Então, ela deve comunicar e o consumidor tem que ter ciência, tem que ter transparência nessa comunicação e ela, além disso, ela terá que substituí-lo, Sofia, por um profissional, vamos dizer assim, de mesmo vulto, né? De mesma capacidade. Então, isso tem que existir. A relação médico-paciente, como você bem destaca, ela é nutrida ali de uma relação de confiança, de muita confiança, né? Em alguns casos específicos, inclusive, a substituição desse profissional pode causar um dano severo ao desenvolvimento, ao caminhar daquele tratamento. Existem algumas patologias que essa mudança, especialmente quando se trata de crianças, com algumas questões mais específicas, se você muda o profissional, que ela demorou às vezes meses e meses para poder confiar, para poder ter uma relação mais próxima e o tratamento evoluir, se você substitui, isso traz um dano para o tratamento dessa criança. Então, em casos assim, muitas vezes se fundamenta por meio de relatório médico, comprovando o impacto negativo dessa substituição e em vários casos se mantém, sim, o reembolso, mesmo que seja pela via judicial, né? Porque há uma necessidade, como nós falamos. Regra geral, se ela cumprir
os mandamentos da legislação, ela pode sim haver essa substituição, mas ela tem que trazer um profissional que também tenha a capacidade de atender aqueles pacientes. Mas, assim, é importante, Sofia, que o beneficiário tome muito cuidado e, se ele tiver alguma dúvida, tiver obscuro, ele busque ajuda nos órgãos de defesa do consumidor, na própria ANS ou no profissional de sua confiança, para ele, antes de tomar alguma medida, ele ser orientado, ele ser dito para ele qual é a melhor forma dele proceder naquele caso concreto, para ele, de repente, não se antecipar e, de repente, ficar no prejuízo lá na frente. Pois é. Enquanto você explica para a gente sobre como funciona todo o trâmite, eu fico aqui imaginando, por exemplo, as mães que levam seus filhos e que estão em tratamento do transtorno do espectro autista, por exemplo. E aí aquela criança já se acostumou com uma terapeuta ocupacional ou já se acostumou com uma psicóloga e do nada tem que mudar. Gente, isso é um prejuízo daqueles e eu também uma dor de cabeça, porque só quem tem familiar com transtorno do espectro autista, por exemplo, eu estou dando uma situação aqui exemplificativa, é que sabe de como é difícil fazer com que aquela criança se adapte e tenha tantos avanços durante o tratamento, né? E a gente pode cobrar do plano de saúde também esse prejuízo que, porventura, essa família, essa criança venha a ter? Olha, veja só, infelizmente nesse tipo de caso, Sofia, muitas vezes administrativamente os pais não conseguem êxito nessa questão da manutenção, né? Muitos casos eles devem recorrer muitas vezes ao Poder Judiciário para poder resguardar esse direito, porque como você fala, o autismo especialmente é um tratamento bastante delicado por toda essa especificidade que a criança tem. Então não é fácil o avanço e você não pode perder esse avanço, porque o retrocesso desse tratamento traz um impacto extremamente severo no caso concreto. Então, existem inúmeras demandas no Poder Judiciário onde há determinação por parte do Poder Judiciário de manutenção deste profissional, desta relação que foi ali criada com aquele paciente e com aquele profissional. E, além disso, nesse caso específico do espectro autista, Sofia, enquadra-se naqueles casos que nós falamos. Nessas 4 profissionais, nessas 4 categorias profissionais, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo e fisioterapeuta, não existe qualquer tipo de limitação. Então, é importante que os pais que nos assistem nesse momento saibam disso. A operadora não pode impor limite como ela por anos e anos tentou fazer. Então, isso não existe mais, a ANS eliminou essa possibilidade. E mesmo que haja o descredenciamento de repente do profissional que assiste essa criança, pode sim existir a possibilidade dela permanecer sendo assistida por aquele profissional, nem que para isso os pais tenham que buscar o Poder Judiciário, porque o que se quer preservar aí é o bem-estar e a saúde desta criança, que é o principal, e não os desejos, muitas vezes, não justificáveis da operadora de saúde. Para a gente encerrar, você falou bastante sobre a procura, sobre tentar entrar na justiça, né? Buscar o Poder Judiciário para tentar esse atendimento mais específico. A gente sabe que também demora um pouco mais. Existe alguma via mais rápida? A gente tenta com um advogado específico, tenta na Defensoria Pública? Como funciona? Qual a dica que você dá antes da gente encerrar? Veja, a dica que eu daria é, primeiro, ele não deixe de fazer contato com o operador, porque é importante que ele se resguarde disso, que ele fez contato, que ele fez a solicitação e houve, de repente, um indeferimento. Segundo, ele busque imediatamente, antes de buscar o judiciário ou qualquer outro profissional, Sofia, contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, com a ANS, pelo 0800, pelo site, e abra uma reclamação em face dessa operadora. A ANS ela é muito diligente nesses casos, ela faz contato com a operadora e dá um retorno para o beneficiário, dizendo que foi que ela constatou ali naquele caso concreto, qual é a solução que ela indica, ou se não tem solução. E em contrapartida, ele também busca ajuda nos órgãos de defesa do consumidor e pode sim já buscar um profissional da área jurídica, especialista na área da saúde, para começar a orientá-lo dos próximos passos que de repente sejam necessários de serem tomados por parte daquela família, daquele beneficiário. Então é importante que ele faça todo esse cronograma, mas busque imediatamente contato rápido e ágil com a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Obrigada, viu, pela sua participação e, claro, pelos esclarecimentos tão importantes. A gente sabe que é uma luta diária, principalmente para aquelas pessoas que precisam desses tratamentos complementares. Obrigada, viu? Até a próxima. Eu que agradeço, estarei sempre à disposição. Obrigado, bom dia para todos. Bom dia, tchau, tchau.